Olá, amigos. Aqui estamos em mais um Momento Redenção, hoje com o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 8, que Kardec deu o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. São os itens 5 a 7. Pecado por pensamento. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Essa é uma das bem-aventuranças ensinadas por Jesus no discurso que ficou célebre, conhecido como Sermão do Monte, que está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e seguintes. Naquele dia, Jesus retornava de uma peregrinação pela região, quando pregara o Evangelho, promovera curas, afastara demônios, e uma grande multidão o aguardava para ouvi-lo. Jesus, então, subiu num monte e proferiu o discurso que ficou célebre. O Sermão do Monte é reconhecido como um código moral que traça o caminho para a entrada no reino dos céus. As bem-aventuranças são o ponto alto desse discurso e ensina que os que têm o coração puro são bem-aventurados porque verão a Deus. É um dos ensinamentos dentre tantos outros. Kardec explica neste capítulo por que a pureza de coração faz do espírito um bem-aventurado e por que, para entrar no reino dos céus, é necessário ter o coração puro. Mas o que é ser um bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ter alcançado a condição de espírito inteiramente depurado, livre de toda e qualquer influência da matéria, livre de todas as imperfeições ainda tão presentes na humanidade terrena. É a condição do espírito que atinge a sua evolução, que conclui esse processo evolutivo, que está no seu estado definitivo, segundo explica o Livro dos Espíritos. Entrar no reino dos céus é ter alcançado um estado de felicidade plena, de paz, vivendo exclusivamente a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não se trata de uma região demarcada por fronteiras, com limites, como conhecemos aqui no planeta, mas de um estado espiritual, de um estado de consciência. E ter o coração puro é uma das condições para que o espírito alcance essa elevada condição. Na época de Jesus, havia um segmento filosófico conhecido como ascetismo, que entendia que a pureza do espírito era alcançada através do enfraquecimento do corpo. Entendiam os seguidores dessa doutrina, que eram conhecidos como ascetas, acreditavam que o que tornava o espírito puro era a renúncia aos prazeres materiais, renúncia aos gozos terrenos, aos cuidados com o corpo. Por isso, eles buscavam enfraquecê-lo. Entendiam que quanto mais fragilizado estivesse o corpo, mais depurado era o espírito. Por isso, praticavam o jejum a fim de privar o corpo do alimento de que necessita para a sua manutenção. Assim agindo, eles acreditavam aumentar, pelo enfraquecimento do corpo,
à sensibilidade espiritual. Chegavam mesmo à prática da autoflagelação, em rituais em que buscavam, pela dor e pelo sofrimento, enfraquecer o corpo e assim se aproximar de Deus. Era assim que essa corrente filosófica, denominada ascetismo, entendia que se processa a pureza do espírito. Jesus trouxe, então, um ensinamento diferente. O povo judeu seguia uma rígida tradição quanto às normas de higiene, de alimentação e até de vestuário. Até mesmo nos sacrifícios que eram oferecidos nos templos, que eram oferecidos o sangue à divindade, eles buscavam seguir essas tradições. Sem reprovar esses costumes, Jesus procurou demonstrar que a limpeza interior é mais importante do que a limpeza exterior, que era pregada por essa tradição. Ensinou que a necessidade de se manter limpo o nosso íntimo é mais importante do que seguir aqueles costumes, aquelas normas de higiene tão rígidas que eram seguidas por aquele povo. É mais importante mantermos-nos intimamente limpos de sentimentos inferiores, como o ódio, a maldade, o ressentimento, o orgulho, o egoísmo. É dessa limpeza interior que Jesus veio cuidar, quando disse que são bem-aventurados os que têm puro o coração. Tomou como símbolo dessa pureza a criança. Não que toda criança seja essencialmente pura, que seja um espírito puro, que não tenha maldade, nem sentimentos inferiores em seu coração. Esses sentimentos, eles podem ter sido trazidos de um passado de dificuldades, como espírito imortal. Nós sabemos que infantil é o corpo, não o espírito, no sentido de idade cronológica. Então, no corpo de uma criança pode estar encarnado um espírito antigo, um espírito que já percorreu uma longa trilha em seu processo evolutivo, no mundo da carne ou no mundo espiritual. Mas Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza, porque a criança, com seus gestos inocentes, pelo menos aparentemente, sem maldade, faz transparecer, então, uma imagem de pureza, uma imagem de candura, uma imagem de inocência. Por isso, Jesus a indicou como símbolo da pureza que devemos perseguir, e ensinou que o reino dos céus é para aqueles que a ela se assemelham. É o modelo de pureza que nós devemos buscar alcançar. Certa vez, quando os fariseus se aproximaram e lhe disseram que seus apóstolos, seus discípulos, não respeitavam a tradição dos antigos de lavar as mãos quando fossem fazer suas refeições, Jesus deu-lhes então a seguinte resposta: não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração, e o que vem do coração é o que torna o homem impuro. Assim registrou Mateus no capítulo 15 de seu evangelho. Então, Jesus deixou claro, sem contestar essas normas rígidas seguidas pelos judeus, que são também importantes, e ainda hoje o processo civilizatório
exige que nós venhamos segui-las, mas Jesus demonstrou que não são essas normas que vão tornar o homem puro, mas sim a limpeza do coração, porque o que sai da boca é que vem do coração, é que reflete o que o espírito pensa, a personalidade do espírito, e não o que ele come, o que entra pela boca. Em outra passagem, conta o Evangelho que Jesus foi jantar em casa de um fariseu. O fariseu pensou consigo mesmo que ele não lavara as mãos antes de se sentar à mesa. Jesus tinha a faculdade de penetrar no pensamento alheio desenvolvida em seu grau máximo. Já era um espírito puro há alguns bilhões de anos, desde antes do processo de formação da Terra. Então, todas as faculdades espirituais que nós temos latentes dentro de nós, a serem desenvolvidas para que possam aflorar cada vez de modo mais claro, Jesus já as possuía inteiramente desenvolvidas, não tinha mais o que desenvolver. Então ele percebia o pensamento alheio sem precisar que as pessoas que estavam próximas o externassem por palavras. Essa é uma faculdade espiritual, conforme o Livro dos Espíritos explica. O espírito pode penetrar em nosso pensamento e ler tudo aquilo que, conhecer, melhor dizendo, né? Tudo aquilo que nós pensamos. Agora, essa faculdade não é única, não é desenvolvida do mesmo modo para todos, em todos os espíritos, né? À medida que o espírito vai progredindo, vai evoluindo, essa faculdade vai sendo desenvolvida. E Jesus, como um espírito puro, como eu já disse, tinha essa faculdade, como todas as outras faculdades espirituais, desenvolvida em seu grau máximo. Então ele penetrava com muita facilidade no pensamento alheio. Então ele percebeu esse pensamento do fariseu, né? Que ele não lavara as mãos antes de se sentar à mesa. E então ele replicou: vós outros, fariseus, tem grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Está no Evangelho de Lucas. Então, Jesus deixou claro que é do interior, do nosso íntimo, interior do nosso coração, que partem os maus pendores, os maus pensamentos, tais como blasfêmias, maledicências e tudo que é contrário à lei de Deus. Ensinou que é isso que torna o homem impuro e que impede a sua entrada, né, a entrada do espírito no reino dos céus, e não a limpeza externa, a limpeza exterior, como propagavam os fariseus, que, repetimos, ainda é importante, ainda é saudável, necessária à saúde do nosso corpo, mas não é o mais importante. Portanto, o ensinamento de Jesus não deixa dúvidas. É pelo pensamento também é possível contrariar a lei divina. E Jesus sempre ensinou que a violação de qualquer dos mandamentos da lei de Deus é considerada pecado, por menor que seja essa violação. E considerou pecado a violação desses mandamentos, mesmo que apenas por pensamento, sem que este se materialize em atitude, como nessa passagem exemplificativa, muito significativa e muito clara, em que ele disse aos seus discípulos: aprendestes o que foi dito pelos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo
que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o registro de Mateus. Então, exemplificou com essa hipótese, com a hipótese do adultério, que aquele, pelo simples fato de haver olhado uma mulher com desejo de possuí-la, já terá pecado pelo pensamento, já terá cometido o adultério, ainda que sem praticar qualquer ato material nesse sentido. Deixou então inequívoco que a verdadeira pureza não está somente nas nossas ações, nos atos que praticamos, mas também no que pensamos. E por quê? Porque aquele que tem o coração puro nem sequer pensa em qualquer prática que venha infringir as leis divinas. O pecado por pensamento, segundo Jesus, é um sinal de impureza e retarda a evolução do espírito em direção à bem-aventurança e ao reino dos céus. Não é preciso, então, materializar o ato que se está pensando. Se esse ato pensado é contrário às leis de Deus, já estará sendo cometido uma falta, um pecado, segundo o termo mais comumente usado. Mas de onde vem, então, a natureza daquilo que pensamos? Por que surgem em nossas mentes esses pensamentos que contrariam as leis divinas? Como eles surgem? Será que são projetados racionalmente? Kardec explica que a natureza do pensamento, ou seja, sua qualidade, pensamento bom ou pensamento mau, reside no grau de evolução do espírito que está encarnado naquele homem. O pensamento que vai ao encontro das leis de Deus vem de um espírito que já tem um progresso realizado, que já optou pelo caminho do bem e que está buscando o seu aperfeiçoamento. Esse já não pensa no mal. Os pensamentos que afloram em sua mente são sempre no sentido do bem. Por outro lado, em sentido contrário, aquele que prejudica o seu semelhante, por exemplo, que tem pensamentos no sentido do mal, de prejudicar terceiros, esse pensamento resulta da imperfeição do espírito, um espírito que pouco progrediu, um espírito que ainda não direcionou sua existência para o caminho do bem, ainda está desviado do processo, do caminho reto da evolução. Por isso, esses pensamentos ainda afloram com frequência a sua mente. Aquele que já tem um progresso maior realizado sequer pensa na prática do mal. Mas a natureza dos pensamentos que sustentamos, ela vai se modificando à medida que o espírito progride. Nós não teremos sempre pensamentos da mesma natureza, da mesma qualidade. Enquanto a caminho da perfeição, como estamos, espíritos aqui no mundo terreno, o espírito ainda terá pensamentos contrários às leis divinas. No entanto, à medida que avança no processo evolutivo, à medida que progride rumo à perfeição, o espírito vai conseguindo cada vez mais repelir esses maus pensamentos, que vão desaparecendo de sua mente com a evolução, até chegar o momento que ele sequer pensará no sentido do mal. O pensamento, então, se aperfeiçoa por força do aperfeiçoamento moral do espírito. Aquele que hoje escolhe o caminho do mal
chega um dia em que se esclarece e direciona sua existência em outro sentido. Aquele que pensa no mal, assim o faz porque ainda não conseguiu um aperfeiçoamento, não conseguiu se adiantar no campo do progresso moral. Mas pouco a pouco ele vai se despojando de suas imperfeições. Ele vai revendo a sua escala de valores morais, conforme maior ou menor o esforço que faça neste sentido. Quanto mais o espírito se esforçar para rever esses valores morais, mais rapidamente ele se despoja desses maus pensamentos. Então, como todo pensamento reflete a condição moral do espírito, naquele momento, é uma posição momentânea, é uma condição, melhor dizendo, momentânea, transitória, todo mau pensamento que leve a contrariar as leis divinas resulta das imperfeições de que o espírito ainda não conseguiu se livrar. Contudo, a marcha do espírito para o progresso, a marcha do espírito rumo à perfeição, é um determinismo divino. A perfeição é a sua destinação final, à qual nenhuma criatura pode se furtar. Todos terão que ser perfeitos. Kardec explica ainda que o pecado por pensamento pode se apresentar em gradações diferentes, não são sempre da mesma gravidade, assim como diferentes são os graus das imperfeições, né? Existe uma gama de imperfeições variadas, umas mais graves, outras menos graves. E Deus, sendo justo, ele leva em consideração todas essas gradações para estabelecer a responsabilidade do espírito pelo pecado por pensamento, do mesmo modo que faz para estabelecer a responsabilidade pelos nossos atos. Kardec, então, aborda ainda nesse item algumas possíveis situações hipotéticas, exemplificativas, para que nós possamos melhor compreender essa questão. A primeira situação que é abordada é daquele que já não pensa no mal, o espírito que já não tem pensamento contrário às leis divinas, aquele em quem já há um progresso maior realizado e não mais sequer concebe a ideia do mal. Somente com o bem ele se ocupa, somente no bem ele pensa. Então esses sequer têm um mau pensamento, um pensamento que venha contrariar a lei de Deus. Já não o contraria a lei de Deus, nem por atos, nem por pensamento, porque já alcançou um patamar evolutivo do que não mais lhe permite ações ou pensamentos nesse sentido. A segunda situação é daquele que busca se melhorar, aquele que está fazendo um esforço para se melhorar, aquele que já tomou a resolução de progredir, que luta contra suas más inclinações, busca se despojar dessas más inclinações. Estes, quando um mau pensamento lhes vem à mente, eles os repelem, eles o afastam de imediato esse mau pensamento. Estes já conseguem identificar o mau pensamento e reconhecer que não pode dar guarida a esse mau pensamento. Então ele resiste à ideia de praticar o mal, resiste a esse pensamento no sentido do mal e não o transforma em atitude, não o transforma em ação perante a vida. É indício do esforço que faz para se tornar melhor e de que não cederá aos maus pensamentos.
se adianta por ter resistido, por vontade própria, a praticar o mal que ocasionalmente lhe veio à mente. Uma outra situação é daquele que nutre pensamento no mal e não o pratica por motivo alheio à sua vontade. Quer dizer, aquele que tem um mau pensamento, a ideia de praticar o mal, mas não o consegue por motivos que superam as suas forças. Como ainda não tomaram boas resoluções, estão sempre buscando uma ocasião de praticar o mal e se comprazem com os pensamentos nesse sentido. E se não o praticam, se não fazem, né, se não tornam esses pensamentos em atitudes, é por falta de oportunidade. São então tão culpados quanto se tivessem praticado esse mal que lhes vem à mente. Se houve o propósito de praticar o mal e não o conseguiu por motivos alheios, como dissemos, houve a falta. E é um indício de que ainda terá muito que progredir. Então, é importante, para evitar que pequemos por pensamento, é que venhamos exercer sobre o que pensamos permanentemente uma vigilância. Embora seja pleno e absoluto e restrito o direito de pensar, é a única modalidade de liberdade que não sofre restrições, pois mesmo vivendo em sociedade, ninguém pode limitar nem regular o nosso direito de pensar. Isso não significa que nós devemos nos descuidar de nossos pensamentos, deixar que eles aflorem livremente, sem um controle, sem observá-los mais atentamente. Não podemos permitir, então, que os pensamentos aflorem descontroladamente em nossas mentes, sem vigilância. E por quê? Porque o pensamento traz consequências que podem ser boas ou más, conforme a sua natureza. Por isso é indispensável discipliná-los, para que possamos colher bons frutos, colher bons resultados na nossa existência, evitando então consequências negativas que nos trarão sofrimento. É preciso evitar não só a prática do mal, como também pensarmos no mal, pensarmos em praticar o mal, ainda que não venhamos a concretizar esse intento. Por força da lei de causa e efeito, o que fazemos ou o que pensamos fazer, seja de bom ou de mal, provoca uma reação sobre nós da mesma natureza, e a consequência terá que ser colhida, queiramos ou não, porque é um mecanismo divino que funciona no automatismo e do qual nós não podemos escapar. Outras consequências também podem surgir quando não disciplinamos os nossos pensamentos. Por exemplo, com relação às influências espirituais em nossas vidas. Os espíritos conhecem nossos pensamentos, conhecem tudo o que pensamos, como já mencionamos aqui. O pensamento, então, tudo que pensamos, não permanece secreto dentro de nós, como que trancado num cofre, que ninguém tenha acesso. Os espíritos têm acesso. Ainda que não o expressemos por palavras, os pensamentos se exteriorizam através de criações fluídicas mentais que produzimos quando pensamos. São as chamadas formas pensamento, que ganham espaço
e podem ser conhecidas pelos espíritos. Desculpe. Conhecidas através então dos nossos pensamentos, estabelecemos uma relação de afinidade com os espíritos. Quando pensamos conforme a lei de Deus, nós estabelecemos afinidade com espíritos bons, espíritos benfeitores, que nos influenciarão e nos inspirarão para que possamos enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, com força e bom ânimo. Quando, ao contrário, pensamos contrariamente às leis de Deus, nossa afinidade será com espíritos inferiores, espíritos que ainda perseveram na prática do mal, que nos induzirão a transformar em atitudes esses maus pensamentos, porque os nossos erros, os nossos sofrimentos que trazem a esses espíritos inferiores uma pseudo-felicidade que eles sentem quando nos veem sofrendo. Assim, com nossos pensamentos, podemos impulsionar o nosso progresso com a ajuda dos espíritos benfeitores ou retardá-lo, sempre dependendo da natureza daquilo que pensamos. Outra consequência importante é na ambiência espiritual de nosso lar. Quando os pensamentos predominantes são conforme a lei de Deus, o ambiente espiritual do nosso lar, da nossa casa, fica impregnado de fluidos saudáveis, de energias salutares, atraindo para a nossa residência bons espíritos que vão nos acompanhar. Sentimos então uma impressão agradável que nos fortalece, e essa ambiência espiritual saudável, salutar, beneficia a todos que ali residem, a todos que frequentam a nossa residência. Quando a predominância é de pensamentos negativos, pensamentos que contrariem as leis divinas, os espíritos que atrairemos para a nossa residência serão espíritos inferiores, espíritos que irão gerar uma atmosfera espiritual deletéria, nociva, que farão com que nós venhamos nos sentir mal, que influenciarão a discórdia entre os que estão ali presentes. Por isso, também na convivência em nossas residências, é importante nós controlarmos aquilo que pensamos, vigiarmos os nossos pensamentos para que não deixemos nos desviar das leis naturais. Mas, como dissemos, enquanto não chegarmos ao estágio de perfeição que buscamos e que certamente um dia alcançaremos, os maus pensamentos ainda irão surgir, ainda irão aflorar em nossas mentes. Por isso, até lá, temos que afastá-los, nos defendermos dessas más ideias. E um instrumento precioso que a bondade de Deus nos oferece para tanto é a prece. Através da prece, nós adquirimos força para resistirmos a esses maus pensamentos que ainda vêm às nossas mentes. Nos ajuda a afastá-los, a evitar todas as consequências negativas que nós estamos vendo. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiando e orando o que pensamos, nós atrairemos bons espíritos para a nossa companhia, para a nossa ambiência espiritual, que nos auxiliarão a afastarmos esses maus pensamentos e não deixarão que nós venhamos ser tentados a transformá-los em atitudes. Então, meus amigos, concluindo,
A lição que fica dessa passagem do Evangelho é que não se contraria a lei de Deus apenas por atos, como ensinou Jesus. Quando pensamos em praticar qualquer ato contrário às leis divinas, já estamos pecando pelo pensamento, já estamos afrontando a lei de Deus. E para evitar que isso aconteça, é preciso que tenhamos o coração limpo, destruindo o que existe dentro de nós que nos leve à impureza de pensamento. Porque aquele que tem o coração limpo, como nós vimos, sequer pensa no mal, sequer tem um mau pensamento. E concluímos com uma conhecida e antiga frase, cuja origem é controvertida. Diz-se: os maus pensamentos são como os pássaros. Não podemos impedir que eles voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Isto é, nós não podemos impedir que os maus pensamentos aflorem em nossa mente, assim como não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que esses maus pensamentos se instalem em nossas mentes, que nos leve a transformá-los em atitudes, que eles façam ninho e se reproduzem. Isso nós podemos, sim, impedir. Como? Através da vigilância e através da prece. Bem, amigos, era o que nós tínhamos sobre o tema. Queremos agradecer a todos a companhia durante o estudo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.